Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. O que significa orar em espírito? Isso é muito falado, mas é pouco compreendido na íntegra por muitas pessoas. Então eu vou dar uma explicação aqui de forma breve, de forma compreensível, pelo menos no meu ver. Na Bíblia existem pelo menos 3 passagens onde fala sobre este tema. Isso pode ter mais de um significado quando examinamos as passagens, que está em Efésios 6, verso 18, Judas 1, verso 20, 1 Coríntios 14, verso 14 e 15. Então eu fiz uma análise destes 3 versículos, ou destas 3 passagens. A interpretação, em partes, vai depender muito do segmento religioso que a pessoa pertence. Muitos pentecostais associam isso ao orar em línguas estranhas. E já os cessacionistas, que são aqueles que acreditam que os dons cessaram, não pensam assim. Eles não associam isso ao orar em línguas estranhas. Eu vou postar o meu ver. Eu creio que a passagem de 1 Coríntios 14, verso 15, está relacionado diretamente ao falar em línguas. Eu já vou ler aqui para melhor compreensão. E já as outras passagens não estão relacionados ao falar em línguas estranhas. Então vamos analisar cada passagem destas, e a começar por 1 Coríntios 14, versos 14 e 15, que é o mais complicado e a mais distorcida pelos cessacionistas. Vamos ler, acompanhe aí na sua tela. Paulo disse: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o meu espírito, mas também cantarei com o entendimento. Agora, analisando o contexto, vemos que o contexto se refere à língua estranha. Veja que Paulo disse espírito com E minúsculo, se referindo ao espírito do homem e não ao Espírito Santo. O espírito de Paulo se ligando ao Espírito Santo, pois a pessoa se comunica com Deus pelo seu espírito. Nós se comunicamos com Deus pelo nosso espírito. Por isso, o homem em pecado está morto espiritualmente. A palavra grega pneuma se aplica a espírito de modo geral. Quando a Bíblia fala de espírito, temos que ver o contexto para ver que espírito é esse que está se referindo. Pode ser Espírito Santo, espírito do homem, espírito maligno. Paulo, aqui analisando o contexto, ele quis dizer que se orar em língua, o espírito dele ora bem, mas o seu entendimento fica sem fruto, pois a língua estranha ninguém entende, nem mesmo quem fala. Só Deus entende, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 14, verso 2. Por isso, Paulo diz que deveria haver intérprete na igreja para que todos entendessem a mensagem. Caso não houvesse intérprete, era para falar sozinho. Paulo disse que oraria com o espírito, mas também com o entendimento. Os dois. Ou seja, com o seu intelecto. Então, resumindo, orando em língua, ele sabe no seu intelecto que está orando em língua, mas não entende o que está sendo falado. A língua estranha edifica a vida espiritual somente de quem fala. 1 Coríntios 14, verso 4. Por isso, Paulo diz que a igreja de Corinto deveria falar em línguas 2 ou 3, se houver intérprete. Apenas se houvesse intérprete.
1 Coríntios 14, versos 27 e 28. Então, neste texto de Coríntios, está totalmente relacionado o termo orar com o Espírito, com o falar em línguas estranhas, no sentido de uma língua que só Deus entende, onde nada tem a ver com idiomas, pois idiomas, quem estudou idioma, entende. Agora, em Efésios 6, verso 18, e em Judas 1, verso 20, se refere à oração no Espírito, com E maiúsculo. Com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Veja que o contexto de Efésios 6, do verso 10 até o 20, fala de oração contra Satanás e o mal. Se refere a uma oração no poder do Espírito Santo contra Satanás e o mal. E veja que no caso de Paulo está escrito: orarei com o Espírito, se referindo ao Espírito do homem, com E minúsculo. Com o Espírito e não no Espírito. Espírito com E minúsculo. E em Efésios e Judas diz no Espírito, com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Note que Espírito, com E maiúsculo, no verso 18 de Efésios, e em Judas também está com E maiúsculo, indicando que aqui se refere ao Espírito Santo, e não ao Espírito do homem. Paulo diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então aqui se refere a uma oração guiada pelo Espírito Santo, pois ele capacita e protege a pessoa contra o diabo e contra o mal. A mesma coisa está em Judas, verso 20. Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo. Com o Espírito ou no Espírito. É isso aí então. Meio complicadinho, mas se ficar alguma dúvida, pergunte aí embaixo. É uma coisa meio complicadinho complicado, tanto de explicar, como complicado de compreender também, né? Que é um vídeo resumido, bem compacto, mas eu creio que deu para compreender. Então é isso aí, então se você gostou desse vídeo, você clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo e também o canal. Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.